Prepare-se para descobrir uma verdade que poucos ousam falar. Os Estados Unidos, a superpotência que sempre se vangloriou de alimentar o mundo, está vendo seu império agrícola desmoronar diante dos seus próprios olhos. Enquanto políticos fazem discursos patrióticos sobre America First, mais de 400 fazendeiros desesperados tiveram que implorar pessoalmente ao presidente Trump para salvar suas vidas. Não estou exagerando. Estou falando literalmente de famílias inteiras perdendo tudo que construíram em gerações. A ironia é cruel. As mesmas políticas que prometiam proteger os americanos estão, na verdade, entregando o controle do agronegócio mundial de bandeja para China e Brasil. Você provavelmente não viu isso nos noticiários principais, mas, enquanto os americanos discutiam política interna, os BRICS silenciosamente reescreveram as regras do jogo agrícola global. Em apenas 7 anos conseguiram algo que parecia impossível: tornar os Estados Unidos irrelevantes no mercado de commodities que eles dominaram por décadas. As exportações de soja americana para a China despencaram 60%. Mas aqui está o choque. Isso não foi acidente. Foi estratégia pura. Os chineses simplesmente decidiram que não precisavam mais dos americanos para nada. Agora, imagine acordar um dia e descobrir que sua fazenda, herdada do seu avô, vale menos que suas dívidas. Imagine que aos 58 anos de idade você precisa deixar suas terras em barbecho porque não consegue mais competir no mercado global. Essa não é ficção. É a realidade de milhares de famílias americanas neste exato momento. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Essa crise tem solução. E ela passa por entender exatamente como os BRICS conseguiram virar o jogo e o que isso significa para o futuro da agricultura mundial. Imagine por um momento a realidade de John, um fazendeiro de 58 anos no meio-oeste americano, que herdou a propriedade rural do seu avô há 3 décadas. Ele acorda todo dia às 5h da manhã, olha pela janela e vê hectares de terra que já não consegue mais cultivar adequadamente. A dívida de $1,3 milhão pesa sobre os ombros dele como uma mochila cheia de pedras. E a cada mês que passa, encontrar um comprador interessado na fazenda se torna mais difícil que achar agulha no palheiro. É uma situação que se repete em milhares de propriedades rurais pelo país afora. O que torna essa crise ainda mais dramática é que estamos falando de um patrimônio familiar construído ao longo de gerações. Essas terras viram bisavós, avós e pais trabalharem duro sob o sol escaldante, plantando e colhendo com a esperança de deixar um legado próspero para os filhos. Agora, pela primeira vez na história moderna americana, essa corrente está se quebrando. Os jovens preferem buscar oportunidades nas grandes cidades, enquanto os mais velhos se veem obrigados a deixar suas terras em barbecho, termo técnico para terra não cultivada. Sabe aquela sensação de quando você está jogando um jogo que conhece bem, mas de repente alguém muda as regras no meio da partida? É exatamente isso que está acontecendo no mercado agrícola mundial. China e Brasil se uniram como 2 jogadores experientes que decidiram criar suas próprias regras, deixando os Estados Unidos de fora da mesa de negociações. O que antes era um jogo onde os americanos ditavam o ritmo, agora se transformou numa partida onde eles são apenas espectadores. A dupla China-Brasil não apenas redefiniu como funciona o comércio agrícola global, mas também mostrou que é possível prosperar sem depender do tradicional fornecedor americano. O Brasil, com sua vastidão territorial e clima favorável, se tornou o parceiro ideal da China para suprir suas necessidades agrícolas crescentes. Enquanto os americanos lidavam com suas guerras comerciais e políticas protecionistas, os brasileiros estavam ocupados expandindo suas fronteiras agrícolas e investindo pesado em tecnologia de ponta. É como se fosse uma corrida onde um corredor parou para discutir com o juiz enquanto o outro continuou correndo e já estava chegando na linha de chegada. A China, por sua vez, não ficou de braços cruzados esperando os americanos resolverem seus problemas internos. Em abril de 2025, algo extraordinário aconteceu na capital americana, que poucos meios de comunicação deram a devida atenção. Mais de 400 agricultores liderados por Caleb Ragland fizeram uma jornada épica até Washington, D.C.
carregando nas mãos uma petição que representava o grito desesperado de milhares de famílias rurais. Não eram manifestantes radicais ou ativistas políticos. Eram homens e mulheres de mãos calejadas, que acordam antes do sol nascer e trabalham até o anoitecer, pedindo simplesmente uma chance de sobreviver. A imagem desses fazendeiros caminhando pelas ruas de mármore da capital, com suas botas empoeiradas e rostos marcados pelo sol, contrastava brutalmente com a frieza dos edifícios governamentais. A petição que entregaram à Casa Branca não era apenas um pedaço de papel com assinaturas. Era um documento que carregava o peso de gerações de trabalho duro e dedicação à terra. Eles não estavam pedindo favores ou subsídios especiais, mas sim o fim dos aranséis contra produtos chineses que estavam destruindo suas vidas. É como se fosse um grupo de bombeiros pedindo para que parassem de jogar gasolina no fogo que eles estão tentando apagar. Caleb Ragland, o líder dessa mobilização, sabia que estava representando não apenas os 400 fazendeiros presentes, mas milhares de outros que não puderam deixar suas propriedades abandonadas para fazer essa viagem crucial. Quando o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou suas projeções econômicas, foi como se um médico tivesse dado um diagnóstico devastador para um paciente que já estava debilitado. Um crescimento de apenas 1,7% nos ingressos netos agrícolas não é simplesmente um número baixo. É praticamente um atestado de estagnação num setor que deveria estar prosperando. Para você ter uma ideia do que isso significa na prática, imagine que sua empresa tivesse um crescimento tão baixo que mal conseguisse acompanhar a inflação. Os fazendeiros americanos estão vivendo exatamente essa realidade, onde trabalhar mais não significa necessariamente ganhar mais. O dado mais alarmante, porém, vem logo em seguida. 32% das fazendas familiares estão em mora ou em situação de incumprimento de empréstimos. Isso significa que a cada 3 fazendas que você passar dirigindo pelas estradas rurais americanas, uma delas está à beira da falência. É como se fosse uma epidemia silenciosa se espalhando pelo coração agrícola do país, onde famílias inteiras estão perdendo não apenas seu meio de subsistência, mas também o patrimônio construído ao longo de décadas. Bancos rurais, que tradicionalmente eram pilares de apoio para essas comunidades, agora se veem obrigados a executar hipotecas de pessoas que conhecem há gerações. A queda de mais de 60% nas exportações de soja americana para a China desde 2018 não é apenas uma estatística comercial. É o fim de uma era dourada que durou décadas. Para você entender a magnitude dessa ruptura, imagine que sua empresa perdesse 60% de seu maior cliente da noite para o dia. É exatamente isso que aconteceu com milhares de produtores de soja americanos, que acordaram um dia e descobriram que seu mercado mais lucrativo havia simplesmente desaparecido. A China, que por anos foi a locomotiva que puxava a prosperidade das fazendas americanas, decidiu cortar os laços comerciais como resposta direta aos aranséis impostos pelo governo Trump. O que torna essa situação ainda mais dramática é que reconquistar a confiança chinesa não será uma tarefa simples ou rápida. Relacionamentos comerciais são como amizades, levam anos para construir e podem ser destruídos em questão de meses. Os produtores americanos de soja, que investiram milhões em equipamentos e infraestrutura para atender especificamente às demandas chinesas, agora se veem com capacidade produtiva ociosa e sem perspectivas claras de recuperação. A China não apenas se desvinculou, ela provou que podia prosperar sem depender dos Estados Unidos. Agora que você conhece toda a verdade por trás dessa revolução silenciosa no agronegócio mundial, uma pergunta fica no ar. O que você vai fazer com esse conhecimento? Enquanto a maioria das pessoas continua consumindo notícias superficiais sobre política e economia, você descobriu os bastidores de uma transformação que está redefinindo quem realmente controla a alimentação do mundo. Essa informação não é apenas poder, é a chave para entender os próximos movimentos geopolíticos que vão afetar sua vida, independentemente de onde você more ou trabalhe. Pense comigo. Se os Estados Unidos, com todo o seu poderio econômico e militar,
pode perder o controle de um setor tão estratégico em menos de uma década? O que isso diz sobre a velocidade das mudanças que estão por vir? Você vai continuar sendo apenas um espectador dessas transformações? Ou vai começar a se posicionar para entender e até mesmo se beneficiar delas? As oportunidades estão aí, esperando por quem tem coragem de enxergar além das manchetes sensacionalistas. A pergunta é: você faz parte dos 5% que realmente entende o que está acontecendo, ou dos 95% que só descobrem quando já é tarde demais? Se este conteúdo abriu seus olhos para realidades que você não imaginava existir, então você precisa continuar nessa jornada de conhecimento. Não deixe essa sede de aprender morrer aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre os movimentos geopolíticos que estão moldando nosso futuro. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que tem mente aberta para essas verdades inconvenientes. E me diga nos comentários, qual foi a informação que mais te chocou neste vídeo? Vamos continuar essa conversa, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado.